sexo é a fonte natural da vida humana. E isso eu fui feito assim, o senhor também, eu tenho 5 filhos. Não existe nada que seja sobrenatural em fazer filho. O sexo é a fonte natural da vida humana, como está escrito aí, aparecendo agora, é o prazer que procria, a relação natural, sacia, faz a fluência consciente, constante, condensado, gera saúde, equilíbrio, paz, é a fonte da boa vontade. Isso é sexo. As pessoas devem manter seu corpo íntimo para poder fazer sexo. E o que é que não é sexo? O sexo, os vícios, a doença e a violência, porque o sexo gera saúde, equilíbrio, paz. Então nós temos penetração anal é sexo? Não, aí tá, no começo, um homem fez a sodomia da mulher, que no Brasil se chama de sexo anal. Na verdade, não existe sexo anal, porque o ânus de mulher ou de homem não é um órgão sexual. Então, ao homem sodomizar a mulher, na hora que ele fez isso, a literatura teológica religiosa chama de Caim, demônio, Satanás, Lucifer. O que é isso na prática? Doença, vício e violência. Então, qual é a atitude humana que um homem pode fazer numa mulher que gera doença, vício, violência e aberrações? É a sodomia. Porque a sodomia ela provoca a doença física, que aí é a doença da questão da luz. É uma direção que não é natural, é antinatural. Então, tira a pessoa da luz para as trevas. E é a direção contrária. A doença química é um movimento contrário, altera a energia do corpo. Então, a doença química é alteração de pressão, pressão alta, pressão baixa. Né? É um movimento inverso, porque o natural você come, bebe, digere e defeca. A sodomia é o inverso, ela faz de baixo para cima. Então ela provoca problema no intestino, são as doenças fisiológicas. E biológica, se houver uma fissura e sai sangue, você pode misturar fezes com sangue. Como no dia a dia as pessoas se alimentam de comida diferente, pode comer mamão, abacate, feijão, carne, de um dia para o outro, você pode jogar esses elementos contaminantes no sangue. Aí gera toda a doença biológica. Então a sodomia, ela é a raiz das doenças física, química, fisiológica e biológica, que existe no mundo inteiro. Não é só no Brasil que se faz sodomia, não. Mas o Brasil tem uma diferença do resto do mundo. É o único país do mundo em que chama sodomia de sexo anal, é aqui. É o único país do mundo em que, por exemplo, eu estava agora recente, eu falei para pessoas, estava em Curitiba, onde eu vi uma ginecologista que estava na televisão vendendo um curso para as senhoras, sex shop, que ela chamava, de R$350, dizendo o seguinte: você tem medo de fazer sexo anal com seu marido? Tire isso da cabeça. Faça, e faça no mínimo 2 vezes por semana. Basta passar um cremezinho. Aí embaixo aparecia que ela tinha doutorado em Londres e mestrado em outro país. Quer dizer, eu não sei como é que essa mulher, se dizendo falar de ciência, vai para a televisão com o título de ginecologista falar esse tipo de coisa. Dali eu saí, lá em Curitiba, fui um determinado local que tinha uma ginecologista. E eu falei para ela, eu vi uma colega sua na televisão falar, sugerir que as pessoas fizessem sodomia, ela chamando de sexo anal, 2 vezes por semana. Ela disse: eu não acredito no senhor. Diga: eu concordo com a senhora. Se a senhora me dissesse isso, eu também não acreditaria. Mas eu estou dizendo porque eu vi e ouvi. Eu vi a televisão, a pessoa falou isso lá. Então o Brasil, ele está hoje no que eu chamo de pandemia de sodomia. Ou seja, isso ocupou todos os espaços da mídia e existe uma falsa indução levando as pessoas a acreditar que a sodomia é sexo, e não é. A sodomia é um vício pior do que nicotina e álcool. Por quê? Porque a pessoa que usa álcool, ela tem lá os transtornos que a gente conhece. A pessoa que usa nicotina, fuma cigarro, depende da nicotina, e veja o constrangimento que se provoca aos viciados na nicotina. A pessoa bota aquela fotografia na carteira de cigarro, a pessoa morrendo e coloca uma coisa demoníaca. E é mesmo, a nicotina é isso. Só que a sodomia é muito pior do que a nicotina. Então veja, o que eu defendo aqui é o seguinte: vamos falar de ciência agora, coisa séria, educação global, vida humana. A pessoa que fuma cigarro, ela é viciada em nicotina. A pessoa que bebe cachaça todo dia, ela é viciada no álcool. Uma pessoa que faz penetração anal é viciada na sodomia. No Brasil, chamam de sexo anal. Olha o erro bem aí. O erro está na educação. E aí estão tirando dos seus filhos, dos meus filhos, dos nossos netos, o direito de fazer uma escolha entre fazer sexo ou fazer o vício sodomia. Porque estão chamando o vício sodomia de sexo anal. Isso pode ser chamado de pecado? Tá, a religião chamaria de pecado, mas eu não uso essa terminologia.
Eu chamo, como eu acabei de falar aqui, é a raiz do que eu separo o bem do mal. É a raiz do mal. E aí se vem a pergunta, e o que é bem e mal? O bem é a vida, o mal é contra. Está aí aparecendo na televisão de novo, doença, violência, aberrações, os vícios. A raiz é sodomia, felação e cunilíngua. E o que são aberrações? Aberrações está escrito ali, zoofilia, penetrar em animais, pedofilia, abuso de criança, necrofilia, abusar em quem está morto. E isso é uma violência sadomasoquista, martírio e sadismo. E também o masoquismo. O senhor pode pegar na televisão uma sociedade, nossa, completamente doente por esse sadismo e masoquismo. Você pode ver as notícias, é sempre falando da dor, as músicas falando de sofrimento, as novelas, tudo isso são autores que estão pregando o sadomasoquismo, o sadismo, o martírio. Qual é a raiz de tudo isso? Volta a sodomia de novo.